Muito boa tarde, meu querido amigo telespectador. Mais uma vez eu estou aqui substituindo o pastor Jean. Não fique preocupado, não acho que eu vou tomar o lugar do pastor Jean, não é essa a minha intenção. Nós estamos aqui para somar e mais uma vez eu vim aqui ajudar o pastor Jean, que não pôde estar aqui, e hoje eu tenho o privilégio de ter aqui ao meu lado a vereadora Miriam Reis. Ela é vereadora, minha irmã em Cristo, missionária da Assembleia de Deus, e nós vamos ter um bate-papo aqui muito gostoso. Muito boa tarde, vereadora. Boa tarde. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Nós vamos começar conversando um pouco, falando sobre a vida da missionária, da mulher de Deus, né? Vamos por etapas, vamos falar um pouco da sua vida com Deus. Conte para nós como que foi a sua experiência com Deus, como que você conheceu a Deus, em que fase da sua vida começou isso? Amém. Então, nós falamos que educação vem de berço, né? E personalidade, a gente aprende desde muito bebezinha, e a minha conversão, a minha história com Deus, a história de confiar em Deus, colocar Deus como primeiro lugar na minha vida, começou na maternidade. Que bom, né? Meus pais são evangélicos, meu pai sempre foi obreiro na casa do Senhor, caminhou ali por Minas Gerais, Paraná, Rondônia, Roraima, fazendo a obra do Senhor juntamente com a minha mãe, e dessa família nasceram 8 filhos, 7 homens e eu de mulher. Isso é bendito fruto. Exatamente, num lar aí abençoado, né, que fomos muito bem orientados pelos nossos pais a seguir a vida cristã e ter Deus como nosso princípio. Então você teve o privilégio de nascer já num lar cristão, um lar evangélico. Você já começou a vida bem na presença de Deus, no reino de Deus. Exatamente, fazendo culto doméstico, indo para o culto de oração. Naquela época a igreja ainda ficava fechada nos cultos de oração, de doutrina, e foi assim que eu aprendi a falar papai, mamãe, Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo. Que coisa boa. Você chegou a acompanhar o seu pai nesse período de meio missionário, né? Porque ia para todos os estados. Você chegou a mudar bastante com ele ou não? Do Paraná para Rondônia, de Rondônia para Roraima. Em Roraima nós passamos por 3 municípios. Nossa, que coisa boa. E você cresceu no lar cristão e permaneceu, ou você algum tempo afastou de Deus? Como que foi? Desde que você nasceu, você está no lar evangélico, mas houve algum deslize ou você permaneceu firme? Bom, eu sempre permaneci firme, né, no Senhor. Apenas um momento na minha vida, quando eu tinha 16 anos, quando eu conheci o meu esposo, né, que era o meu namorado, que a gente, tipo assim, por um momento, não me afastei da presença do Senhor, mas por um momento eu cometi um deslize, né, da questão da desobediência, do julgo desigual. Sim. Mas aí, nesse momento, você ainda permaneceu na igreja, né? Permaneci na igreja, me casei contra os princípios bíblicos, como eu disse, né, por ter casado com uma pessoa que não era evangélica. Ah, sim. Então, na verdade, o deslize que você está falando é porque ele não era cristão e você já era convertida. Exatamente. Eu já era convertida, já era batizada, conhecia a verdade e sabia que o joio nunca vai combinar com o trigo, né, nem as luzes com as trevas. Mas me casei com ele, e aí a história, como eu já passei para você, né, nós passamos por esse fato de eu ter me casado com ele que não era evangélico. Então passei por algumas lutas, algumas tribulações, mas venci. Amém, mas então nós vamos precisar conversar um pouco mais sobre isso, Miriam. Porque hoje eu vejo que tem muitos casais assim, né? E o importante é que você falou que venceu. Só que até você chegar na vitória tem um trajeto, né? Como que foi? Quantos anos você teve que lutar? Quais foram as coisas que você passou para até o seu marido se converter e hoje estar nesse casamento abençoado que vocês estão vivendo? Bom, hoje nós temos 23 anos de casados, e eu passei exatamente 13 anos, né, caminhando sozinha para a igreja e com meus filhos, e ele não estava na igreja. Então foram 13 anos de luta, de oração, de jejum, de consagração, campanha nas madrugadas, em casa, na igreja.
Pagando o preço pagando de verdade, preço né? mesmo, pagando o preço mesmo. E é interessante que teve um período na minha vida que eu morava no Caimbé e me congregava no bairro dos Estados. Sim. E ele dizia que eu não iria para a igreja. E eu dizia, eu vou para a igreja. Então você não vai de carro, eu vou de bicicleta, mas eu vou para a igreja. Então, assim, sempre quando eu passo ali pelaquela avenida do Parque Canauá, eu sempre lembro dessa história, que eu ia para a igreja de bicicleta. Mas não deixava de ir. Mas não deixava de ir. Que bênção, né? Isso é muito importante, muito forte essa história. Por que eu pedi para você compartilhar? Porque eu creio que a gente vai encontrar nessa história várias famílias que estão assim. E às vezes, algumas mulheres podem estar pensando em desistir. E quando olha para o seu exemplo, pode ver que há uma esperança, né? O preço às vezes é alto, foi alto, né, Veriana? Foi, o preço foi muito alto, foi assim, muitas lutas, muitas renúncias, né? Porque temos que renunciar. O meu esposo dizia assim, vamos para a festa. E eu dizia, não, eu vou orar. Ele dizia, mas se você não for para a festa comigo, você vai me perder. Eu dizia, não tem problema, eu posso te perder, eu não posso perder a Deus. Nossa, que coisa então, assim, forte. era uma luta muito forte. E eu digo sempre, se não fosse as orações dos meus pais, se não fosse a oração de um círculo de oração que estava por trás, orando comigo, eu não teria tido força para orar e vencer essa batalha. Então, olha que coisa boa. Olha, querido, você que às vezes está assistindo essa entrevista e está passando pela mesma experiência. Primeira coisa, tem esperança. Deus é o Deus que transforma toda maldição em bênção, né? Mesmo quando nós erramos, Deus ele ainda pode transformar quando há uma decisão na sua vida de permanecer em Deus, de não importa o preço que tem que pagar, pagar o preço. E hoje você estava me falando que desse casamento tem 3 filhos. Exatamente, são 3 filhos, herança do Senhor, né? Somos felizes. A última experiência que eu tive com Deus foi a Ana Gabriela, que nós esperávamos aí há 8 anos. Então o Senhor também havia me prometido, ela como havia me prometido que se eu permanecesse fiel, né, Ele traria o meu esposo para próximo de mim, para estar na igreja, para nós fazermos a obra do Senhor junto. Era a promessa de Deus. Que bênção. Né? E assim também como Ele me prometeu a Ana Gabriela, e hoje aí somos felizes com a Ana Gabriela com 4 meses de idade, o João Guilherme com 14 anos e o Hubert com 22 anos de idade. E todos hoje na presença de Deus, na casa de Deus. Exatamente, todos nós louvamos ao Senhor e a Ana Gabriela desde os 10 dias de idade nas consagrações e de ciclo de oração para aprender a orar. Essa ela já veio igual você desde o ventre da mãe, né? Exatamente. Que benção, olha, aqui se cumpre a palavra de Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Exatamente, eu louvo a Deus e sempre digo esse texto bíblico, quando me dada a oportunidade, não é fácil para que nós chegamos a este estágio de dizer eu e minha casa servimos ao Senhor. E isso também não quer dizer que devemos descansar, né? Porque o inimigo está aí ao derredor. Mas com a força de Deus, com a sua graça, a sabedoria do nosso Senhor sobre as nossas vidas, eu creio que por longos e longos anos, até a volta de Cristo, aí eu vou poder dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Que bom! E Deus tem feito coisas novas na sua vida, né? Hoje você é vereadora, que coisa boa! Conta pra gente um pouco como começou esse projeto, como tem sido, como está sendo essa experiência para você. Então, é outra surpresa que Deus tinha reservado para mim. Eu gosto muito daquele texto em Isaías, onde a palavra do Senhor diz que os pensamentos de Deus são bem maiores do que os nossos pensamentos. Amém. Então eu vim aí lutando para conseguir algo melhor para mim, para minha família há algum tempo, lutando um espaço na sociedade, lutando para defender as mulheres evangélicas, as crianças, os jovens, os adolescentes. E muitas das vezes eu orava e dizia para Deus que eu queria uma oportunidade. E eu dizia, Senhor, eu não quero viver os meus sonhos, eu quero viver os teus sonhos, eu quero que se cumpra a palavra de Isaías. E aí foi quando o Senhor me surpreendeu com esta oportunidade de entrar na política e foi me dada essa oportunidade através da igreja a qual eu frequento, né, toda a minha vida, que é a Assembleia de Deus. A nossa igreja, a gente tem um projeto político que é o AD Brasil. E dentro desse projeto são escolhidas pessoas para pleitear vagas, né, no Poder Legislativo. E aí onde eu fui uma das selecionadas aí para estar pleiteando essa vaga, para a honra e glória do Senhor, né, eu venci esse pleito do ano de 2013 para exercer aí essa função
essa vereança nesse pleito. Amém, que benção. Querido, você vê que história boa. Eu acredito, meu diretor, que talvez a gente ia precisar de outro programa, mas nós não temos mais tempo, né? O programa é rápido, a entrevista foi curta e é rápida. Quando a conversa é boa, passa rápido. Eu queria aqui, missionário, que você deixasse uma palavra para as mulheres que às vezes estão passando a mesma experiência que você, deixasse uma palavra de esperança, de fé para elas. Então, nós precisamos basear a nossa vida, o nosso andar no Senhor Jesus. Nunca perder a esperança, sempre acreditar, sempre confiar que Deus ele é maior. Quando nós lemos aquela passagem onde o Senhor dizia, eu sou o que sou, é isso que se cumpre nas nossas vidas hoje. Nós podemos ver que Deus é Deus e não há nenhum outro. Então confie no Senhor Jesus, tenha fé, creia que o seu filho tem saída na presença do Senhor, há saída para o seu filho, há saída para o seu esposo, para o seu pai, para a sua mãe. Por mais que alguém tenha dito olhado e dito assim, ele não tem mais jeito. Como eu ouvi algumas vezes do meu esposo. Amigas próximas olhavam e diziam, desista, ele não tem mais jeito. Eu dizia, o Senhor falou, ele tem jeito. Amém. E hoje a gente se vê cumprindo isso na vida do meu esposo, né? Fazendo a obra do Senhor, sendo um obreiro. E eu pude confirmar que o Senhor, quando Ele diz, eu tenho um projeto na vida daquele, Ele cumpre. Amém. Fique com Deus, que essa entrevista, essa palavra possa ter marcado o seu coração. E semana que vem nós estamos de volta. Deus te abençoe. Um abraço. Eu agradeço aí a oportunidade de estar no programa. Amém.